Se tem uma coisa que melhorou a minha vida, foi aprender a dizer não. E o mais difícil, a dizer não para quem amamos, para as pessoas que gostamos. Pensa aqui comigo, quantas vezes você já aceitou fazer alguma coisa simplesmente por agradar a pessoa que pediu para você, porque era alguém que você gostava, então você aceitou. Quantos de nós fazemos isso no nosso dia a dia com amigos, familiares, mesmo que isso não te fizesse feliz, ou bem, mesmo que fosse contra a sua intuição? E o pior é que eu não tô falando aqui de se esforçar para fazer alguma coisa com uma pessoa que você gosta, que a gente deve fazer isso, não me entendam mal, mas eu falo sobre quando você passa a aceitar tudo de forma passiva, simplesmente porque você não quer decepcionar a outra pessoa. Isso geralmente ocorre mais quando é com amigos ou quando você quer ser aceito por um grupo, digamos assim, ou você busca aprovação das pessoas que você ama. O problema é quando a gente começa a se sabotar. Eu posso lembrar de alguma situação, cara, de alguém perguntando, pedindo pra mim fazer alguma coisa e a minha intuição tá falando: não aceita, Zé, vai dar merda, não aceita. E eu fui e aceitei simplesmente porque eu não queria decepcionar, eu queria fazer a vontade da pessoa. E pra minha surpresa, várias vezes dessas que eu aceitei deu merda. E o meu subconsciente tava falando pra mim: viu, cara, eu te avisei. E aí depois que acontece algo que você não quer e que você aceitou por pressão psicológica, não adianta de nada você falar para a pessoa eu avisei, ou não adianta de nada você discutir com ela, porque você já tomou atitude, você já fez aquilo que você não queria fazer e acabou aceitando simplesmente por ser alguém que você gosta. E aprender a dizer não é aprender que isso não é ruim. Aprender que isso não é egoísmo. Não tem nada de mal você se colocar em primeiro lugar. Algumas vezes na sua vida. É óbvio que o ato altruísta de você pensar no outro, você servir as outras pessoas, ele é muito bom e vai te fazer bem. Porém, não quer dizer que você tem que se suprimir, se sabotar. Então, cara, o que acontece com você depois de um tempo é que você fica se sentindo infeliz, você se sente burro, porque uma vez que você faz alguma coisa só para agradar alguém, ou só porque é alguém que você gosta e você não quer dizer não, você fica se sentindo mal nesse lugar, você fica se sentindo mal nessa situação, pensando, querendo estar em outro lugar, e você fica insatisfeito. E é como eu falei antes, uma coisa é você, de vez em quando, você se esforçar para fazer coisas que as pessoas que você ama, que você gosta, gostam de fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O teu namorado, a tua namorada gosta de jogar videogame. E você nunca jogou com ele na vida ou com ela. Se você chegar uma vez e convidar ele ou ela para jogar, a pessoa vai ficar extremamente feliz porque você está se esforçando para fazer algo com ela. Isso é uma coisa diferente. É uma coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, mas não sempre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, por exemplo, a minha namorada queria muito viajar para o México. E eu também queria viajar, mas o meu orçamento estava muito apertado, eu estava desempregado e eu tinha pouco dinheiro guardado. O dinheiro que eu tinha guardado era para mim passar o resto do ano sem poder trabalhar, caso eu não arrumasse um emprego. E ela chegou para mim e falou: olha, eu preciso fazer uma viagem grande, uma viagem que seja, sei lá, de 2 semanas e ir para algum lugar diferente. Eu vou ir sim ou sim. E aí o que isso... Ou seja, isso criou uma pressão psicológica em mim. Porque ela falou pra mim que não podia ficar sem viajar, ela estava muito estressada por causa do trabalho, por causa de tudo. E eu acabei aceitando, acabei indo.
O que aconteceu? No final do ano, logo depois da viagem, a viagem foi em julho, se eu não me engano, quando chegou em outubro, novembro, aconteceu o que eu sabia que ia acontecer. Eu estava apertado, sem dinheiro, e eu não tinha conseguido arrumar o emprego que eu estava fazendo a entrevista na época. Ou seja, eu comecei a me culpar internamente falando, viu? Eu falei que você deveria ter feito uma viagem mais curta ou ter ido para um lugar mais perto e que você não deveria ter gastado todo esse dinheiro numa viagem longa que não tinha necessidade nessa época. Eu falei isso para ela depois, comentei isso com ela, falei, tá vendo? Agora eu tô apertado. Só que isso adiantou alguma coisa? Não adiantou. Eu fiquei infeliz porque pela situação em que eu estava, pela situação que eu me coloquei, porque quem disse sim, quem aceitou, fui eu. Então, isso é um exemplo que aconteceu na minha vida que eu posso colocar para vocês também. Eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Deixa aqui nos comentários que tipos de situações, ou se você se aflige muito quando você precisa ou quando você faz e aceita algo para fazer para uma pessoa simplesmente por pressão. Ou seja, eu não recomendo isso para ninguém, cara, porque com o passar do tempo você vai se sabotar. O que você pode fazer é simplesmente falar não. E quando você fala não, a gente imagina, a gente pensa que é o fim do mundo, que a pessoa vai ficar super triste com a gente, que vai ser, sabe, a gente pensa sempre o pior. E no final de contas não é isso. Você fala não muitas vezes e tudo bem. A pessoa só segue em frente. Eu, por exemplo, tenho que falar não direto para minha filha. Porque ela é uma criança, ela tem 9 anos, ela não sabe. Às vezes, quando eu tô no Brasil, eu vou no mercado com ela, ela chega e começa a pedir, pai, posso pegar uma bolacha? Eu falo, pode. Aí ela vai e fala, não, mas eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, e escolhe 5, 6 bolachas. E eu falo, não, filha, não, escolhe 2 ou escolhe 3. Ou seja, a gente tem que aprender a falar não para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta e entender que isso não significa que você não se importe com as pessoas, com quem você ama. Porque a partir do momento em que você começa a se suprimir para fazer a vontade dos outros, você entra num buraco sem fim e você vai se encontrar em situações infelizes, muitas das vezes, ou desconfortáveis para você. E isso geralmente acontece mais com pessoas que amamos. Muitas vezes no trabalho também, quando o teu chefe pede para te fazer hora extra ou pede para te trabalhar um dia a mais e você não quer dizer não porque você se culpa, deixa o like se esse vídeo, se esse tipo de coisa aconteceu com você, se você acha que isso ressoa para que para que o YouTube recomende isso para mais pessoas e a gente pare de se suprimir e sempre ficar dando tudo para os outros e nos suprimindo em troca.